Bom dia. Hoje é dia 7 de janeiro de 2013, começando um novo ano, e a primeira gravação que eu estou fazendo, eu quero deixar como lembrança. Eu quero explicar que muitas vezes a gente coloca duas coisas, quer colocar duas coisas no mesmo lugar. Automaticamente, quando a gente precisa colocar um carro na garagem e tem outro carro na garagem, a gente tem que tirar esse carro, porque não tem condições de caber dois carros na mesma garagem. Mas é diferente com o espírito, porque espírito não tem corpo, e não tendo corpo não tem massa. Então muitos espíritos cabem no mesmo lugar. É por isso que dentro de uma pessoa cabe vários espíritos. Quando Jesus disse, bem-aventurados pobres de espírito, é porque tem condições de ter vários espíritos dentro de uma só pessoa. E vale lembrar que Deus é espírito, e que os seres celestiais, como anjos, arcanjos, querubins, serubins, e os demônios também são espíritos. Eles vivem no mundo espirituais. Certa vez, quando o Senhor chegou e expulsou aqueles demônios que estavam naquele homem que vivia no cemitério, ele perguntou qual é o seu nome. Ele diz, meu nome é Legiões, porque somos muitos. Aquele que o Senhor expulsou e mandou para os porcos. Então é interessante sabermos que espírito não tem massa, não tem corpo. Por isso eles podem ficar muitos em um só lugar. Mas existe um dito por aí que diz sobre os sextos sentidos. As pessoas dizem que o meu sexto sentido disse. É interessante você imaginar sexto sentido. Sexto significa 6. Bom, se tem 6, então deve ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, para depois vir o sexto. Claro que existe os 5 anteriores, que são a audição, o olfato, o paladar, o tato, e a visão. Então existe esses 5, e o sexto sentido qual é? A Bíblia diz que o inimigo nosso, ele ruge como leão à nossa volta, tentando uma oportunidade para nos tragar, para pegar nós. Então sabemos que no mundo espiritual existem milhões de seres espirituais que estão ao nosso redor, assim como a Bíblia também afirma que os anjos do Senhor está ao nosso redor, aliás, acampa ao nosso redor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Agora, o inimigo, ele está ao derredor, ele está além, ele não está exatamente próximo de nós, mas ele está procurando uma oportunidade para poder penetrar e fazer da nossa vida um inferno. Mas o que eu quero deixar bem claro é que o sexto sentido é um sentido espiritual. Certo amigo meu, ele estava viajando, ele era muito fiel à sua esposa, à sua família, mas ele viajava com caminhão. E tentações é o que não falta, pois no próprio Pai Nosso diz que nós temos que pedir a Deus para nos livrar das tentações.
E tentações virão. E com certeza, se nós demos uma pequenas bobeiras, vamos cair em tentação. E foi o que aconteceu com esse amigo meu. Ele colocou uma prostituta dentro do seu caminhão. E segundo ele, era a primeira vez que ele fazia isso. Ele nunca tinha feito isso, ele nunca tinha traído sua esposa. Mas no momento em que ele estava conversando com aquela mulher, no momento que ele estava acertando com ela, acertando os ponteiros, como dizem os ditos populares por aí, o seu celular toca. Quem? A sua esposa. Ele atendeu o telefone, a sua esposa disse a seguinte frase para ele: você está com mulher aí dentro do caminhão, não está? Ele deu as desculpas e falou: mas mulher, como que você tem uma deduções dessa dizendo que eu estou com mulher aqui no caminhão? Aí ele olhou para ela e disse ele falou para ela: como você sabe disso? Aí ela falou no telefone para ele: o meu sexto sentido diz que você está com mulher aí. O engraçado é como que ela, aqui no estado de São Paulo, saberia o que estava acontecendo com ele lá no Paraná. Interessante, né? Sexto sentido. Você pode anotar uma coisa? Tem pessoas, você vai dar uma notícia para ela, por exemplo, quando morre algum da família dela, quando morre alguém da família, por exemplo, morre na Bahia, Ceará ou outros lugares distantes, morre. Quando você vai levar a notícia para ela, para essa pessoa olha para você espantada e fala assim: eu sabia. Quem é que lhe disse? Como que ela sabia? Pode ver, as pessoas às vezes têm perturbações em sonho, tem certas tipo assim de coisa assim que avisa ela, né? E de uma certa forma ela tem um pressentimento de que aquilo está acontecendo. Isso chama-se sexto sentido. O sexto sentido nada mais é, nada menos é do que o mundo espiritual trazendo as notícias para nós. Como que o mundo espiritual traz essas notícias para nós? Seguinte, se você, meu querido, você, minha querida, que está me ouvindo agora, for realmente uma pessoa de Deus, uma pessoa do bem, os espíritos que estão em volta de você, que está dentro de você, o que está em conjunto com você, ele vai te trazer as notícias corretamente, como que tem que ser. Mas se os espíritos, se você não é uma pessoa ligada a Deus, uma pessoa do bem, você que dá muita brecha, você vai ter espíritos perturbadores, que vai te trazer notícias que não existem, vai te trazer perturbações que não existem. É o caso dos sonhos. Por exemplo, às vezes temos sonhos e às vezes temos pesadelos. Tem coisas que Deus até permite para a gente. Mas quando a pessoa é de Deus, os espíritos se aproximam dessa pessoa. No sonho, enquanto você dorme tranquilamente, os anjos, que podemos chamar de seres espirituais, podemos chamar de espírito também, ele está dentro de você, está ali com você. Ele leva seu espírito para lugares como festa, leva seu espírito para jardins, vai te mostrar coisas que em breve vai suceder na sua vida, vai te alertar de alguns pequenos problemas que poderá surgir na sua vida, assim por diante. Mas quando a pessoa dá lugar ao espírito mau, enquanto ela dorme, os espíritos perturbadores pegam os espíritos dela, coloca na selva, entre os animais perigosos, joga também lá de cima
das alturas para que ela caia, e assim ela se sente perturbada, põe na frente de cachorro, de boi bravo, e assim por diante. Então, o nosso sexto sentido é o sexto sentido espiritual. Eles, os anjos, eles nos avisam e faz nós entendermos. Só que eles não chegam e aparecem para nós materializado como pessoas. Ele não se aproxima de nós e mostra para nós isso, porque se ele fizer isso para nós, nós vamos nos sentir muito orgulhosos, nós vamos se achar melhor do que os outros. Por isso que Deus, de uma certa forma, ele permite e ele faz com que nós sabemos das coisas através do sexto sentido ou do mundo espiritual, para que a gente possa entender as coisas sem nos orgulhar, nem sem se sentir tão grande assim. Mas quando eu disse para você também que não consegue colocar 2 carros em uma garagem, eu quero deixar bem claro para você que nós conseguimos ter muito espírito dentro de nós. Mas vale lembrar que esse corpo que nós temos é como se fosse um carro. Essa é a matéria. E o nosso espírito é o condutor desse corpo. O nosso espírito é o motorista desse corpo. E os espíritos que nós permitimos que entrem conosco, que entre a habitar no corpo, como espírito de tabagismo, espírito de alcoolismo, espírito de ciúme e tanto outros espíritos, quando nós permitimos que ele entre dentro do nosso carro, que é esse corpo, e o nosso espírito que vai dirigindo, esses outros espíritos, ele acaba sendo nossos guias. Os nossos guias, quando você fala em espírito guias, esse espírito mau, chamado espírito, por exemplo, espírito do alcoolismo, ele ele guia o teu espírito para um bar, e o teu espírito dirige este corpo também para o bar, porque o seu espírito automaticamente ele até consegue ir até o bar, mas para que você tome a cachaça, para que você tome a pinga, você tem que levar o veículo para colocar o combustível. Assim, você tem que levar o seu carro até o posto para que possa ser abastecido. Eu tenho tantas outras coisas para trazer e eu vou trazer, mas se você quiser fazer uma visita no meu blog, você vai encontrar tudo isso lá. Meu blog é Jaque, ou seja, JAC 7 SETE quebra cuca.blogspot.com.br. Por hoje é só, mas eu volto para trazer muitas outras coisas. Eu tenho muitas matérias interessantes e eu vou trazer. Eu quero deixar como lembrança. Não sei o dia de amanhã, e assim seja. Obrigado.